Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Hubcast. Hoje o nosso papo está muito especial. Eu estou aqui com a minha sócia Bianca Menezes e com a Débora, que hoje é nossa estrategista de marketing e a gente empresta com muitos ciúmes para os nossos alunos e clientes. Débora, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Vai ser muito legal a nossa troca. Obrigada, Débora. Obrigada, Bianca, por sempre topar estar aqui conversando com a gente. Nada, muito bom. E, bom, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Temos aqui na mesa mulheres empreendedoras, então a gente vai compartilhar essa trajetória com vocês também. E a gente vai falar sobre posicionamento e marketing. A gente aproximou a Débora da HubCity e a gente tem construído um caminho bem potente e compartilhado isso com os nossos alunos também. Então, a gente vai falar sobre posicionamento, tanto para empresas como a gente e também para médicos, profissionais de saúde que querem construir o próprio negócio. Então, já peguem um caderninho, um cafezinho e vamos lá. Débora, para começar o nosso papo, né? Débora é engenheira de produção também, vou pedir para você se apresentar, Débora. E eu vou falar sobre como a gente se conheceu, porque aqui a gente sempre coloca tudo na mesa. Eu e Débora fomos madrinhas de casamento de uma amiga em comum e lá atrás... 8 anos, entregando as idades aqui, né? 7, 8 anos. Tempo já. Há quase 8 anos atrás, a gente conversando, eu não conhecia a Débora até então, a gente se conheceu no casamento, e ela falou assim, eu trabalho com marketing. Eu falei, tá, mas calma aí, você é engenheira, trabalha com marketing? Como assim? E lá atrás, né, Débora, a gente brinca que era tudo mato, né? Você já fazia marketing para negócios físicos. Isso. Conta um pouco pra gente de o que fez uma engenheira de produção se aventurar ali na área de marketing? Então, né, foi algo que aconteceu muito de repente, não planejei, nunca na minha vida eu pensei em trabalhar em marketing. Para vocês terem ideia, a minha primeira opção era ser engenheira civil. Eu entrei na faculdade para fazer engenharia civil, ali no meio descobri a engenharia de produção, falei, opa, gostei disso. Aí pulei, fui para engenharia de produção. Dentro da faculdade, eu consegui um estágio na área administrativa de uma rede de academias. Aí entrei lá, tudo normal, no escritório, sendo que calhou do menino do marketing ter sido demitido, ter saído da empresa. Você ganhou de presente. O meu chefe falou, olha, Débora, você consegue ajudar a gente ali, desenrolar até a gente contratar outra pessoa? E aí foi assim que começou. Aí eu comecei fazendo. E aí eu comecei a gostar, e aí eu comecei a ver com outros olhos, eu comecei a ver que existia uma possibilidade ali de carreira, né? E aí eu fui fazendo, fui gostando, fui estudando. Não larguei a engenharia, concluí a faculdade, mesmo fazendo estágio de administração, né? Que na verdade era marketing, acabou mudando para marketing. E aí fui me apaixonando por esse mundo do digital. Vi várias possibilidades e migrei. E hoje eu vejo, Débora, engraçado, né? A gente tem uma preparação muito, muito superficial disso na graduação, né? A Bianca fez engenharia no mesmo lugar que eu, foi minha aluna lá atrás, de trabalho final de conclusão. E a gente vê muito marketing de serviço. O marketing digital ainda não é uma pauta muito recorrente na formação de administradores, de engenheiros, de estrategistas. E a gente sentiu essa dor quando a gente construiu o nosso negócio. E como que você vê isso na prática, assim? Porque muita gente entende que isso é importante, mas a maioria não sabe fazer. Exatamente. Como que esses clientes chegam aí até você? E aí foca principalmente nos clientes de saúde que a gente tem trabalhado agora recentemente. Qual que é o cenário, o caos aí que chega? Olha, a grande maioria chega ou muito cru, não sabe nada, não tem medo da rede social, porque muita gente tem pavor de rede social, tipo, tem medo de aparecer, de gravar vídeo, e eu tento sempre quebrar essa barreira. E outros ou já tiveram alguma experiência e não estava muito satisfeito, ou já faziam sozinhos, chegou num ponto ali da carreira que já não dava mais conta e vem contratar uma equipe para terceirizar, né? No caso, esse serviço de marketing. Mais ou menos o que aconteceu com a gente, né, Bianca? Sim. Conta pra gente, conta pra audiência aqui, Bianca, quais foram as nossas tentativas até a gente, de fato, ter consciência de que a gente precisava de ajuda. Nossa, a gente tentou, acho que já lá atrás, né, quando a gente ainda era do laboratório no Legos, lá na UERJ, a gente tentava ali fazer o marketing, né, mas assim, bem embrionário,
Então, a gente fazia ali o Canva ali, né? As artes, editava também, gravava vídeo, que era bem difícil. O vídeo sempre é o terror. É. O vídeo é o terror de A todo gente gravava o vídeo, tinha que editar o vídeo, tinha que pensar ali no cronograma também de postagem, enfim, a gente fazia tudo. E a gente foi conhecendo ali, a gente foi percebendo que precisava estar no digital, né? Então, foi bem na pandemia, né? Também acho que todo mundo começou a ver isso, que precisava estar no digital para conseguir ser visto, ser reconhecido. Então, a gente percebeu isso e começou ali por conta própria. Começamos a fazer alguns cursos também online. A gente foi para um evento também em São Paulo para tentar aprender mais sobre isso. Então, a gente percebeu que era essencial, assim, não tinha escolha. Você tinha que saber fazer um básico, pelo menos, para você ser visto, para você estar visível para a população, para a sociedade, enfim. Então, isso em todas as áreas, né? Eu acho que, assim, não só para os médicos, não só para os engenheiros, mas para qualquer pessoa que precise vender, né? Ou precise ser reconhecido, não necessariamente só vender. Então, até, sei lá, você é professor e quer ser reconhecido, né, fazer palestra, enfim, quer ser reconhecido na sua área. Como autoridade. Então, você também precisa ser visto, você precisa saber se posicionar. A rede social é a nossa vitrine, né? Sim. Independente do negócio, seja da saúde, seja roupa, seja qualquer coisa. E eu acho que um ponto, Débora, que você sempre traz pra gente, né? Assim, se você não se posicionar, alguém vai fazer isso no seu lugar. Exatamente. Então, é duro reconhecer, sim, porque a gente vem, né? Eu e Bianca, a gente vem de um modelo de negócio que funcionava muito bem no presencial, né? No mundo físico real. Sim. E quando a gente se deparou com os desafios da pandemia, e a Bianca chegou nesse laboratório de pesquisa que ela comentou nesse momento, né, alguns meses antes do lockdown, a gente percebeu que não era mais uma opção. Antes a gente via como uma opção, hora ou outra a gente produzia um conteúdo aqui, outro acolá, mas a gente entendeu que não era mais uma opção, nem para posicionamento, nem para entrega do produto. Então, a gente precisou realmente levar toda a operação para um modelo digital. E realmente, assim, a pandemia, ela foi um divisor de águas. Eu sei, assim, que foi um momento muito difícil para muita gente, mas pra gente do marketing digital foi ascensão, acelerou muito. Gente, eu acho que eu nunca recebi tanta mensagem na vida de pessoas, assim, desesperadas, o que eu faço? Na época eu ainda trabalhava na rede de academia, né? Ainda era líder lá do setor de marketing. Gente, eu trabalhei mais no lockdown do que em toda a minha vida. Eu parava de trabalhar 8, 9, 10 horas da noite, porque a gente fazia live e tinha que fazer treino online. E até pra gente, assim, do marketing, a gente tinha aquele costume da rede social, mas até pra gente mudou. O volume, a proporção. Live atrás de live, o que a gente faz, como é que vende. Porque, assim, né, quando a gente... Pra médico, por exemplo, o médico é muito presença, né? Você tem que avaliar a pessoa, não sei o quê. Tanto é que na pandemia, né, alguns médicos já faziam atendimento online, mas na pandemia que isso de fato começou. Sim. Com nutricionista, com médico, fisioterapeuta, todo mundo começou a ver, eu posso atender online. Isso nunca tinha sido uma possibilidade. Sim. Então veio essa novidade pro mercado, todo mundo começou a se inserir e aí veio aquele boom da rede social, né? Hoje a rede social, quem não tá na rede social... Não é visto, não é lembrado. Não existe, né? Não existe, exatamente. Não existe. Mas muito importante. Débora, marketing digital já existia até antes da pandemia, né? Acho que a pandemia deu aquele boom. Só deu boom, isso. Você já conhecia o marketing digital antes da pandemia? Ou foi já. Como é que foi essa entrada para você no marketing digital em relação ao estudo, né? Você falou ali que começou na rede de academia, mas aí como é que você se profissionalizou e conheceu de fato ali o marketing digital? Cara, foi através de cursos. Faculdade eu não fiz faculdade de marketing, mas eu fui fazendo vários cursos. Eu fiz da RD Station, da ESPN, tem aqueles cursos de extensão. Eu fiz desse pessoal de marketing ali da internet, que é a Duda Vieira, Paulo Cuenca, Pedro Sobral. Então, eu fui me especializando e conhecendo mais esse universo através dessas especializações. Sim. E aí, um ponto, né, que é até legal, né, por a gente ser engenheira, que eu acho que é um diferencial meu.
Porque, assim, né, a galera do marketing, eles são muito criativos, mas quando a gente pega para analisar número, métrica, modelo de negócio, não flui tão bem. Então, assim, acaba que eu consigo unir esses dois mundos, né? Porque tem a Suelen, né, que trabalha na empresa também, que ela é publicitária, então a gente consegue unir os dois ali e dar aquele match perfeito, vamos colocar assim. Sim. Esse foi um desafio que a gente enfrentou, né, Bianca? Porque a gente testou na época do laboratório algumas estratégias de não delegar, né, mas de alguma forma ter apoio de equipes específicas para a construção desses conteúdos, Sim. etc. E a gente não conseguia sequer ser entendido. E aí, quando eu cheguei na Débora, eu falei, não aguento mais, as pessoas não me entendem. Como que eu consigo comunicar isso para, de fato, a gente ter construção de conteúdo alinhado? Então, esse é um ponto que a gente pode colocar aqui para esse profissional de saúde. Procurem estrategistas de marketing que estejam habituados com a sua linguagem, com o seu tipo de modelo de negócio. Com nicho, né, também. Com o seu nicho. Porque isso muda tudo, né? Isso muda a forma como a gente constrói o cronograma, como a gente constrói a linha editorial, como a gente constrói posicionamento. E se você puder falar um pouco disso, Débora, assim, como tem sido? Porque fazendo quase que um en passant aqui pelo tempo, a gente construiu juntas aqui alguns serviços para esses alunos e clientes. E como que isso se deu, né? Do lado de cá, depois a Débora conta como que foi receber esse convite. A gente estava atendendo esse aluno para construir modelo de consultório, modelo de clínica, e esse aluno trazia uma dor. Como eu faço a captação de pacientes? E eu falei, Débora, a gente precisa pensar em uma solução juntas para esse problema. Porque não adianta eu ter um consultório muito estruturado, com processos bem definidos, indicadores bem definidos, fluxo de caixa organizado, se esse médico não consegue captar o paciente. E a nossa estratégia para captar clientes, no nosso caso, né, não pacientes, mas clientes, foi estruturar o nosso marketing e agora o nosso comercial. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui também. E como que isso se dá aí do seu lado, Débora? Você construindo o nosso marketing e enxergando o aluno como realmente um potencial e alguém que necessita desse conhecimento. Como é que isso chegou aí até você? Eu lembro quando a gente começou, né? Vocês estavam ali há pouco tempo também, né? Se inserindo nesse mercado digital. E eu lembro de algumas reuniões, né? A gente conversar. Eu sempre falei, gente, a gente precisa ter produto ali de entrada, pelo amor de Deus. Vamos pensar em alguma coisa. Aí vocês vieram amadurecendo a ideia. Aí hoje já tem o workshop, já tem o Clínica em Ação. Que aí a gente consegue fazer aquela escada, né? Aquela escada, né? A gente faz o cliente e subindo. A gente habilita o cliente para ele consumir o próximo serviço. Porque quando a gente fala do mundo digital, né, a gente fala de várias pessoas vendo vários anúncios de várias pessoas diferentes. Então a gente precisa que aquela pessoa tenha um tipo de degustação, né, vamos colocar assim, do nosso serviço, para eles entenderem que aquilo de fato tem valor. E aí a gente veio construindo isso e eu achei muito legal, porque hoje vocês já têm, né, uma esteira de produto que elas se complementam e o aluno de vocês, eles conseguem ir andando certinho, começar ali desde o início para quem quer abrir consultório, já tem um produto para quem já tem consultório, para quem tem clínica, ou seja, vocês atendem todo mundo, né? Perfeito. Dentro desse segmento, a gente consegue habilitar esse primeiro aluno que ainda não tem um consultório para que daqui a pouco ele possa expandir, né? Exatamente. E ele consegue expandir com vocês, né? Exato. Ali dentro mesmo da HubSys, do ecossistema. E aí vocês também têm os parceiros estratégicos, que eu achei que isso foi uma sacada muito legal. E o que eu acho mais importante, né, pontuar também, que muita gente acha que assim, para ter um negócio eu preciso do marketing. Gente, não, o marketing é só um pedaço. É só um pedaço. O que você precisa é de gestão. Eu acredito muito nisso, acho que até por eu ser engenheiro de produção. Então, assim, de nada adianta você ter um negócio baseado no Instagram, por exemplo. Você tem que ter todo por trás. O comercial, como a Ana falou, que ele é super importante, não adianta nada você ter marketing e não ter comercial. A gente descobriu isso. Exatamente. Da pior forma. Na pele, né? E agora me conta, assim, vocês, né? Como é que foi construir tanto o workshop como o Clínica em Ação? Como é que foi? Da onde saiu essa ideia? Como começou? Porque, assim, foi uma ideia, assim, que eu achei fenomenal e eu acho que agora é só pra cima. Na verdade, foi uma ideia construída a muitas mãos e cabeças.
As meninas deram toda a estrutura para o que a gente tem hoje, né? Bianca, Lorene trabalhando bem duro para a gente materializar, mas a principal pulguinha, e a gente vai conversar com ela daqui a pouco, foi com a Fernanda. A Fernanda era nossa cliente, é ainda nossa cliente do programa de aceleração. Então, ela já tem consultório, ela já se enxerga gestora, ela já sabe quais são as dores do negócio dela e ela queria, de fato, expandir esse modelo de negócio. E ela é professora preceptora da UERJ. Então, ela falou, Carol, todo ano eu formo dezenas de residentes que querem, sonham em abrir o consultório, mas não fazem a menor ideia de por onde começar. E durante as nossas reuniões dentro do programa de aceleração que ela faz com a gente, ela sempre trazia, caramba, se eu soubesse disso há 10 anos atrás, talvez eu tivesse errado muito menos. E aí ela trouxe essa inquietação para a gente e a gente pensou, bom, o que dá para fazer? Como que a gente pode atender, acolher esse aluno que quer começar e não faz a menor ideia de por onde começar? Eu levei isso para as meninas, a gente faz sempre semanalmente as nossas reuniões de estratégia, definindo ali quais são os novos produtos que a gente pode colocar no mercado. E a gente aceitou o desafio. Bom, vamos qualificar então esse profissional, esse médico, esse profissional de saúde que quer começar e que precisa de amparo, de clareza, de método, de estrutura, ferramentas adequadas, segurança para realmente dar esses passos e daqui a pouco ele poder ser a Fernanda que vai consumir ali um programa de aceleração. E foi acho que nesse momento, Débora, que a gente entendeu que esse aluno também precisava de marketing. Eu trouxe esse ponto para a Bianca, né? Eu falei, Bianca, o que a gente faz com essa criatura que tem um modelo de negócio, mas não consegue captar cliente? Conte pra gente como é que foi esse momento de entendimento, Bianca. Aí a gente, né, conversando nas nossas reuniões, a gente pensou, né, a gente já tem a Débora aqui, fazendo o nosso serviço. Com muito ciúme, a gente tem a Débora fazendo os nossos serviços, então acho que a gente tem que unir, né, unir essas forças pra gente, porque a gente não sabe, então a gente aprendeu o básico do básico pra gente sobreviver até você chegar às nossas vidas. E aí, bom, acho que nada mais justo a gente reconhecer, né, a gente até falou isso no outro episódio, a gente reconhece que a gente não domina. E aí a gente, então, chama a Débora para nos aliar ali no nosso programa e poder ajudar esse aluno também. E aí no programa, né, a intenção não é o aluno também sair sabendo, tipo assim, ser o especialista em marketing. Também não é para isso. Mas é para ele ter o básico e saber por onde começar. Para começar a se estruturar. E até para ele saber, né, quando contratar alguém, né, independente que seja uma empresa ou qualquer outra, ele saber o que ele precisa cobrar, o que ele precisa receber. Porque quando a gente não sabe, qualquer coisa que entrega, você acha que tá show de bola. Então, assim, é legal você ter, por mais que não seja você que vai fazer, você ter essa visão do todo. De como funciona um pouquinho de cada coisa, até para você saber se as coisas estão andando bem ou não, né? E o que eu acho, assim, mais legal de vocês é porque, assim, de fato, vocês constroem uma empresa, né? Para os clientes de vocês, para os alunos de vocês. Porque, assim, vocês estruturam toda a parte da gestão, né? Faz toda a parte de modelo de negócio, precificação, processo, toda essa parte burocrática. E depois vocês ainda puxam para... Se você precisa de uma advogada, tem lá a Carol, aí tem o marketing, tem contabilidade. Então, assim, de fato, é construir uma empresa, né? Vocês, de fato, constroem uma empresa com as pessoas. Eu acho isso muito legal. E outra coisa, assim, que eu queria pontuar, né? Que eu achei bem interessante do modelo de negócio de vocês é a questão da mentoria de vocês, né? Porque hoje na internet a gente vê muita gente... Só vitrine. Só vitrine, exatamente. Aí te joga. Eu já caí, gente, nisso, tá? Eu que sou do marketing. Então, eu imagino quem não é. Aí... As pessoas vendem ali um produto super caro, falam que você vai dominar o mundo, vendem uma fórmula milagrosa que não existe. Gente, não existe mágica, não existe, esquece isso. E aí te jogam numa sala com 1000 pessoas e você que se vire. E aí, a diferença é que essas pessoas, elas começaram com marketing comercial sem ter modelo de negócio. Sem ter o modelo de negócio. Sem ter a entrega. E aí, quando a pessoa entra ali no circuito, né? O cliente entra no circuito dessa pessoa, ele fica, tá, mas e aí? Eu comprei, a promessa foi muito boa, mas cadê? Cadê a entrega? E o que eu gostei, assim, de vocês, que é do programa de aceleração, né?
que vocês, de fato, assim, é um trabalho individual, sabe? Vocês olham pra pessoa. Não é essa coisa que você joga a pessoa ali e vai com Deus a pessoa. Sim. Não. Vocês, de fato, olham. Como é que foi, assim, pra vocês estruturar isso? Como é que foram as experiências com os clientes, com os alunos de vocês no programa de aceleração? Quer falar? Eu só ia comentar que, assim, a gente já começou do presencial, né? Então, a gente já acredita nessa troca que precisa ter. Então, a gente não abre mão disso, acho que a gente não vê nem enxerga outra possibilidade que não seja assim, tipo, de fato, você sentar e entregar aquilo que você está prometendo. Então, a gente já começou por esse outro lado. Então, a gente tem o produto bem estruturado, a gente tem as entregas bem estruturadas, a gente sabe o que está fazendo, sabe entregar. E o nosso problema no início, né, foi captar. Então, a gente veio por esse outro ponto, né? Esse eu diria que é um aspecto inegociável. Acho que quando você constrói o seu modelo de negócio, você tem que olhar mais para dentro, num primeiro momento, e entender o que eu não abro mão. Esse ponto que a Bianca trouxe, não por acaso, elas são as minhas sócias, ela e a Lorene, sim, são pessoas em quem eu realmente confio, assim, de olhos fechados, sobre a seriedade do trabalho, sobre a capacidade de entrega. Então, acho que tem aspectos técnicos. Então, a gente precisa ter pessoas no nosso time que a gente reconhece elementos técnicos potentes e aspectos de consistência profissional. Então, são elementos inegociáveis para a gente entregar. A gente sabe que numa mentoria, numa sala de aula, a outra parte também precisa construir, precisa fazer, né, o dever de casa, sim, literalmente. Mas a gente não mede esforços aqui, Débora, para entregar o que a gente tem de conhecimento, o que a gente tem de ferramenta para transformar realmente esse aluno. E eu realmente acredito que esse é um grande diferencial. Exatamente. A gente também caiu no conto no conto do vigário, no digital, graças a Deus, uma vez só. Né? Foi um investimento bem alto para uma entrega muito ruim, muito ruim. A gente talvez tenha aproveitado 10% ou 15% daquilo tudo, né? E nessa lógica que você falou, salas lotadas, sem entrega, mas a gente vê que isso também não se sustenta. Então, essa mesma vitrine, que antes era uma vitrine linda e com glitter, agora desmoronou. Então, infelizmente, a gente precisou experimentar até para de volta olhar para dentro e entender, isso aqui é inegociável. Sim. Eu não abro mão de olhar individualmente para o aluno quando ele está contratando, de fato, um programa de aceleração, porque eu preciso entender qual que é a dor dele, qual que é o momento dele. E a gente sabe que isso não escala, e tá tudo bem. Eu preciso construir um modelo de negócio consistente, que faça sentido para a gente, né, que traga, a Fernanda sempre fala de resultado de saúde, né? Que traga resultado de saúde para a gente também, né? Que a gente durma com a cabeça tranquila. Exatamente. De que eu estou entregando algo que realmente resolve o problema daquele cliente que está me contratando, está confiando a mim, a gente, a empresa, a HubCity, o tempo dele, o dinheiro dele. O profissional, né? Respeitam o dinheiro dele, porque assim, é um investimento alto, né? Sim. Qualquer mentoria que você vai fazer não é R$500, não é R$100. Então, assim, eu acho que o mínimo é que a gente, né? Eu também faço muito isso na minha empresa, é a gente respeitar, né? O profissional. E fazendo então um paralelo com os nossos alunos, né? Você médico, você não vai primeiro fazer uma vitrine no Instagram para vender e depois vai aprender medicina. Você primeiro aprende medicina, você tem a experiência, né, da medicina, a residência, enfim, você já tem os plantões, você já sabe fazer aquilo. Então, você só está querendo se conectar com mais pessoas. Então, aí você vai para o digital para você poder ser visto, alcançar mais pessoas, mais pacientes. Ter a questão também do posicionamento, da autoridade. E aí, aproveitando até esse gancho, Débora, como é que o médico ele consegue se posicionar no digital? Então, sair dessa questão do dia a dia, do cara a cara com os pacientes e ir para o digital. Porque a gente vê também alguns feedbacks, né, de alunos que chegam para a gente que falam: eu não sei falar, não sei ligar a câmera, não sei tirar foto, não sei o que fazer. E muitas vezes são os alunos que melhor se comunicam, né? Sempre.
É assim, né? A maioria dos médicos, né, profissionais da saúde no geral, eles têm uma preocupação muito grande com o que eles vão mostrar ali. Porque, assim, você está lidando com um assunto delicado, entre aspas, né? Você está falando de doença, de saúde no geral. Então, qualquer erro pode se tornar um problema muito grande, né? Mas o que eu falo geralmente para todos eles, né? Quando eles chegam com esse medo da rede social, de gravar vídeo, primeiro que assim, eu já tento quebrar isso, porque existem estratégias para você começar ali na rede social, sabe? Ai, Débora, eu não quero aparecer. Eu vou falar, olha, não tem como você não aparecer, no mínimo. Até porque as pessoas se conectam com pessoas. Com pessoas, né? No mínimo uma foto, um ensaio, alguma coisa. A gente vai ter que ter sua ali nesse começo. E aí a gente vem trabalhando essa parte dos vídeos e tudo mais, do posicionamento. E aí trazendo, né, essa questão do posicionamento, cara. O posicionamento é sobre a gente ser a gente. Não tenta copiar o coleguinha. Não tenta. A gente mesmo, né, no workshop, eu trouxe alguns perfis, assim, de exemplos, um completamente diferente do outro e Sim. todos eles com resultado. Um bem simples ali, que o menino faz as artes nos stories e posta. O outro bem clean, bem bonito, uma estética mais produzido e também com resultado. O outro, assim, naquele meio termo, nem tão simples, mas também nem tão arrumado, mas também com resultado. Ou seja, e todos eles mostrando quem eles são. Teve até um que a menina trouxe, né, que era um médico que puxava mais pra questão do humor e com resultado. Porque ele provavelmente ele é mais carismático, gosta de fazer piada com as coisas, ele trouxe isso pra comunicação dele e não tá errado, ele tá tendo resultado. Porque, assim, tem público, gente, pra todo mundo. O importante é a gente mostrar quem a gente é. Obviamente, o que eu sempre trago, né, para todo mundo, a gente tem que entender que uma marca pessoal é uma empresa também. Então, a gente não pode também jogar tudo lá e achar que tá maravilhoso. Não, pensando até um paralelo curioso com a vida real, né? Se eu sou dona de uma loja e em casa eu tô embrulhada no cobertor, eu não vou colocar o cobertor no meu manequim. Não precisa tanto, mas eu ainda assim, aquela vitrine de alguma forma precisa representar a minha essência, até porque as pessoas, isso foi uma coisa que você falou no workshop pra turma, e eu falei, caramba, isso faz muito sentido. Não adianta nada a pessoa olhar uma vitrine, chegar no seu consultório e você ser outra pessoa. Porque você não vai garantir que o paciente volte, ou que ele fique com você, que ele de fato continue. E a gente... ele vai se sentir enganado e ainda vai sair falando mal. Exato. Então você não tá ganhando em nada nisso. Você vê ali na rede social. E um dos indicadores que a gente olha é a retenção desse paciente, né? Porque se a gente mantém um paciente, o CAC zera. Sim. Fala pra gente sobre CAC, Débora. Nosso querido CAC que a gente descobriu há pouco tempo, a gente tá monitorando, graças a Deus. O CAC, gente, nada mais é que é o custo de aquisição do cliente. É quanto custa para você ter um cliente ali no digital, basicamente é isso. Geralmente a gente traz esse número através do tráfego pago, e quando a gente traz investi R$1.000 em tráfego. Desses R$1.000 eu captei 2 clientes. Então o meu CAC é R$500, vamos botar assim. Perfeito. Entendeu? É R$500. E se o seu produto foi 200, lamento lhe informar, está tendo prejuízo. Está tendo prejuízo, exatamente. Se você investiu 1.000, seu produto é 200 e cada cliente custou 500, então você teve prejuízo. O mínimo tinha que ser R$200 cada um, ou menos, né, na verdade. O seu CAC de 200 ou menos. Exatamente. Perfeito. E essas métricas, né, Débora, elas são, pelo menos pra gente, elas se colocaram como bem importantes pra gente realmente monitorar o resultado daquilo, né? Porque a gente faz ali a estratégia de marketing, a gente precisa estruturar o comercial para atender aquele lead e só depois ele de fato vira um cliente que vai receber a entrega ali dentro do seu serviço. Como que a gente consegue construir isso para esse médico? Que atores ali são importantes dentro desse circuito? Pro médico, né, diferente um pouco de vocês que acaba vendendo online, então a gente pode mirar em vários estados, né? O médico geralmente ele tá no consultório. Alguns atendem online, mas acaba também sendo uma coisa mais local, né? Então, assim, a gente tem que investir geralmente no Google, porque onde é que a gente pesquisa uma clínica?
Clínica... Principalmente no Google. Sim. E agora... Clínica Flamengo. Clínica... Agora a gente já começa... E olha que curioso, eu vi... Vou deixar você terminar de falar, mas só uma coisa que eu me lembrei. Um médico recentemente, ele quer ser a referência do Brasil. E aí, claro, ele não vai ser um entre os 600 mil que estão formados, mas ele quer ser a referência no Brasil. E ele estava testando se o GPT traz o nome dele como referência. Então, qual é a maior referência de cirurgia X nesse estado? Olha que doido isso. Cara, porque eu nunca pensei nisso. pra gente entender como que esse mecanismo funciona de resposta é totalmente diferente da estratégia do Google. Mas volta pro Google aí, porque ele vai responder 80% dos casos. Não, então, o Google, ele é muito importante, como eu já pontuei, né? Porque, assim, quando a gente fala de negócio local, gente, também até no Instagram, Facebook, seja lá a rede social que você esteja, é muito importante você ter seu endereço, você estar posicionado em todas as redes sociais. Porque, assim, é só você pensar no seu comportamento. Quando você quer procurar alguma coisa, onde é que você pesquisa? No Google. No Google. Ah, mas eu uso muito ChatGPT. Mas se você quer procurar um restaurante, uma clínica, um consultório, um hospital, você joga no Google. No Google. Que é mais direto também, né? Exatamente. Aí você já vai naquela abinha ali do Google Meu Negócio, que muita gente nem sabe que aquilo ali é o Google Meu Negócio. Olha as avaliações. Olha o que tem. Isso também é um ponto, né, que fica de dica para todos os profissionais da saúde. Assim que você fizer o Google Meu Negócio, depois que você terminar um atendimento, uma consulta, envie o linkzinho pelo WhatsApp para a pessoa te avaliar. Porque quanto mais avaliação você tem, o seu nome vai subindo ali no ranking. E também quando a pessoa for pesquisar, ela vai ver as avaliações boas e vai te procurar, vai te escolher ali naquele meio. Aí existem outras formas da gente aparecer, que é pagando, né? Que é o Google Ads, que agora toda rede social tem isso. Quer aparecer mais, a gente paga para eles fazerem esse trabalho pra gente, né? Bem resumidamente. Isso é muito verdade, assim, né? Eu tô pensando aqui quando você fala, eu como um cliente, né? Acho que antigamente, tipo assim, os meus pais, eles quando procuravam um médico, eles iam ali pelo livrinho do convênio, né? Hoje em dia tem isso no aplicativo do convênio, mas eu nunca vou por ali. Eu sempre jogo no Google para procurar e quando não tem nenhuma avaliação ou tem uma avaliação, eu nem abro, nem tipo, esse daqui não serve. Entendeu? Eu acho que já fica no automático, assim, né, no nosso raciocínio, na nossa cabeça. Então, acho que isso serve para muitas pessoas, né? E agora também, eu acho que tem o público mais novo procura também no Instagram. Às vezes até o TikTok, porque o TikTok eu não tenho, não sei como é que funciona lá no TikTok. Mas no Instagram eu já vi profissional, tipo, ginecologista, nutricionista. E aí você começa a seguir, ver ali o posicionamento, né? Até para entender se realmente tá alinhado com a sua necessidade. Sim, até assim, um ponto aqui, tipo, quando a pessoa tem uma condição específica e aí segue uma pessoa e vê que ela tá olhando para aquela condição de uma forma mais humana, mais natural, né? Sim. Então você se conecta, que é o que a gente tava falando aqui, você se conecta com a pessoa. E aí você fala, nossa, eu queria muito uma consulta dessa pessoa. E às vezes nem se importa onde ela tá, o endereço. Exatamente. Talvez tá, sei lá, eu sou do Rio, o médico tá em São Paulo. Pô, mas não tem como fazer uma consulta online? Eu quero saber a sua opinião, né? Eu quero muito. Eu vejo seu posicionamento ali no Instagram, no perfil, eu vejo como você se coloca ali pra resolver essa questão crônica de uma forma mais... Os resultados, de fato, né? Exatamente. Então, aquilo atrai o paciente. Às vezes, não atendi nem meu plano, mas eu aceito um investimento. Eu já falo que é um investimento, não falo nem que é um custo. Perfeito. Então, a gente já tá vendo que, assim... o Google é muito importante. As redes sociais também são importantes você estar lá, porque você precisa ser visto e se conectar. Sim. Agora a Ana comentou do ChatGPT. Como é que você vê assim para o futuro? Você acha que tem ali alguma questão para o médico também ir se direcionando? Pro futuro você diz outra rede social ou ali dentro do Instagram mesmo? Assim, ele
tem que ter o Google Meu Negócio. Isso é o básico, né? o básico. Acordou, Google Meu Negócio. Isso aí é o básico. Se formou, já começou. Isso não tem escolha. É Google Meu Negócio e Instagram. Você não tem escolha. Vai lá, faz o seu cadastro, é super fácil. É só botar lá na barra de pesquisa, se cadastra com o seu Gmail e pronto. Isso é imprescindível. Mas você acredita que vai continuar assim nos próximos anos? Eu acredito. Ou você eu tá acho vendo que... ali alguma coisa diferente? Não, eu acho que o digital veio para ficar. E a tendência futuramente, eu vendo assim estudos, né, vendo essa questão da IA e tudo mais, eu acho muitas lojas, né, falando agora de comércio local, né, você entra no shopping, gente, milhões de lojas fechadas. O digital não é mais o futuro, ele é a realidade. Talvez no futuro, igual aconteceu, o Orkut acabou, aí veio o Facebook. O Facebook acabou, veio o Instagram. Talvez no futuro a gente tenha que trocar a rede social. Sim. Mas ela não vai mais... Eu acho que não acaba mais. Acho não, tenho certeza que não acaba mais. Talvez a gente só vá mudando, migrando, né? Mas isso acontece também naturalmente, né? Pra ninguém ficar desesperado. Isso acontece de forma muito natural. Tipo, a gente mesmo, né? Veio fazendo esse processo... Sim. E tranquilamente. Mas a rede social, ela veio pra ficar, o digital, ele veio pra ficar. Agora com essas IAs aí bombando. Então, assim, o que vem pro futuro? Olha o ChatGPT, gente, isso é bizarro, cara. Assim, se você parar pra analisar, a gente usa muito, né, todas as IAs. Eu, pelo menos na agência de marketing, a gente usa IA. O ChatGPT, né, pra ajudar ali na criação de conteúdo. A gente usa IA pra editar foto, IA pra vídeo, IA pra tudo. E como é que essas IAs vão estar daqui a 10 anos? Entende? Sim. A gente tem olhado para isso também, para eficiência de negócio. Esse é um ponto que não dá para a gente deixar para lá, né? Então, a gente já olha isso para a solução de call center, né? A Bianca tem estudado isso, a integração também dessas IAs para acelerar o processo operacional dentro da operação de grandes clínicas, por exemplo. Então, a gente tem exemplos de IAs que conseguem reduzir o tempo de atendimento do WhatsApp de um call center de 40 minutos para 30 segundos. Sim. Então, não dá mais para o médico deixar de olhar para isso, né? Deixar de olhar para o digital, deixar de olhar para inteligência artificial e tecnologia de processo como um todo, porque ele não só vai ficar para trás, mas ele provavelmente vai deixar de existir. Enxergar como um aliado, né? Exato. As ferramentas são... Não é uma ameaça, é um apoio. Exatamente. De fato. Mas aí também, né, voltando para a parte da gestão, é a gente entender que não adianta nada a gente inserir uma IA no nosso negócio se você não tem processo definido. Se o modelo de negócio nem existe. Se você não tem nada, gente, sinto muito, não vai dar certo. Sim, exatamente. Então, assim, não existe milagre em gestão e empreendedorismo. Isso. Antes da gente implementar ali um sistema de gestão, que seja até uma IA para responder o WhatsApp, a gente precisa ter processo. Porque como é que você vai configurar essa IA? Tá falando de comercial, muita gente tem um robozinho, o cliente, né, que foi agendado ali, né? E assim, né, a IA, né, aquele robozinho do WhatsApp que atende todo mundo hoje em dia, é IA. Como é que você vai programar ela? Se você não sabe nem o que você tem, se você não tem processo definido, para onde você joga essa pessoa? Perfeito. Porque uma hora um humano vai ter que atender. Ainda não existe a IA para substituir a gente. Exatamente. Mas a gente precisa ter processo definido, enfim. E vocês usam IA, assim, para paciente, para, sei lá, algum sistema? Paciente a gente não atende ainda, paciente não, cliente. Apesar da gente ler muito protocolo clínico, a gente ainda não atende... cliente. A gente ainda não atende o paciente. A gente usa bastante IA para algumas atividades repetitivas, operacionais dentro da empresa. É um desejo, inclusive, a gente plugar alguns funis comerciais, e Bianca está estudando isso para responder. Agora, para os nossos clientes, a gente traz algumas soluções de mercado que conseguem resolver pedaços específicos que são repetitivos na operação dele. Então, a gente está atendendo agora um cliente, por exemplo, que faz 6 mil agendamentos mês no call center. E o SLA é muito alto. Então, tem 7 pessoas na fila por telefone, 45 minutos de tempo de resposta no WhatsApp. E a gente olha para aquilo e fala, se essa operação quer crescer, se a gente for multiplicar esses humanos para o crescimento que se espera, a gente vai explodir os custos. Então, como que a gente consegue reduzir custo operacional para realmente viabilizar aquela operação? E a gente só enxerga tecnologia como aliado nesse caso.
Então, a gente vai implementar, por exemplo, uma tecnologia IA, basicamente, para call center, para reduzir no-show. Bianca pode trazer aqui para a audiência o que é no-show. Reduzir no-show, responder mais rápido e, portanto, a gente vai reduzir o custo operacional desse call center, aumentar o nível de serviço, o SLA, né, que a gente chama, e aumentar, naturalmente, a entrada de pacientes dentro desse serviço. E é um serviço cuja capacidade de operação está em 30%. Conclusão, demanda represada no call center. E estão gastando com tráfego. Olha que lindo. Olha que lindo. Gasta-se com tráfego, joga-se o lead no call center, ele fica preso no call center. Não é atendido. E a unidade, 30% de capacidade usada. Olha que cenário mais maravilhoso. Aí falam que o gestor de tráfego não tá mandando lead qualificado. Não, ou então, assim, o tráfego tá ótimo, o marketing tá mandando super bem. Eu falei, tá, E o tempo ele de tá. espera. Ele tá, só que você, clínica, não tá. Cadê a conversão desse lead? Não vai converter, porque o call center chegou no máximo da capacidade Sim. humana dele. Eles têm hoje 8 pessoas trabalhando ali. Então, E a gente vê, desculpa te interromper, mas a gente vê também que o cliente, né, o paciente, enfim, cliente, ele não espera. não Eu espera. mesma, quando eu Imagina tava se tiver procurando... 40 minutos esperando alguém te responder no WhatsApp. Não, eu tava procurando, procurei, por exemplo, fisioterapia. Eu mandei mensagem para umas 5 clínicas de uma vez. Quem me respondeu mais rápido... Leilão. Não, isso Quem me aconteceu. respondeu primeiro e tava ali, tinha agenda, tinha as condições ali que eu precisava, eu já fui. A pessoa foi me responder 3 horas depois, eu nem respondi mais ela, porque eu já tinha conseguido o que eu queria. Sim. E os Sim. pacientes são assim, eles querem as coisas rápido pra ontem. Isso aconteceu comigo agora. Tem 2 semanas eu fui fazer check-up, né? De exame de sangue, coisa simples. Mandei mensagem para alguns laboratórios, né? Pra saber como é que funcionava em relação ao meu plano e tudo mais. Gente, teve um que tô esperando a resposta até hoje. O outro me respondeu no dia seguinte, eu fui no que me respondeu primeiro. Que eu mandei mensagem, 5 minutos depois me responderam. Já falei tudo ali que eu precisava falar, já entendi etc. tudo, o que cobria, o que não cobria, quanto que ia ficar, o que não cobria. Me ofereceram até o atendimento domiciliar, se eu quisesse ir lá na minha casa, não precisava nem... Uhum. Nem se deslocar. Eu fechei com eles, mas assim, não porque eles me... Na verdade, foi pela rapidez do atendimento, porque os outros 2 também estavam interessados, mas... Cadê? Aí a outra me responde, dos laboratórios grandes, tá? Não tô falando de... Porque laboratório Sim. geralmente é grande, né? Nem sei Sim. se existe laboratório pequenininho. Aí, no dia seguinte, desculpa pela demora. Eu falei, moça, já foi, Já agendei. Já agendei. Você ainda se deu o trabalho de responder. Aí Mas- pediu Aí, detalhe, né? Pediu avaliação. Botei 2 avaliação. Aí ela veio me questionar. Você nem me respondeu. Qual o motivo dessa nota? Eu simplesmente porque eu não fui atendida. Sim, perfeito. Entendeu? Perfeito. Não, e assim, às vezes a gente perde o paciente, né, no caso dessa clínica, naquele momento, e ele pode eventualmente voltar a Sim. nos procurar, mas às vezes você perde para sempre, né? Bianca, fala um pouquinho pra gente dessas taxas que a gente monitora, especificamente o no-show. O que isso representa, assim? Porque hoje eu olho isso como um grande ofensor, né? E se a gente não tem uma estratégia ali de fato de captação e atendimento desse paciente, a gente tá jogando dinheiro fora, né? Sim. O no-show é quando o paciente ele não comparece, né? Então, ele agendou uma consulta, mas o marketing ele... mandou bem, o comercial conseguiu mandar bem. Enfim, o comercial ali, né? A recepção, enfim, agendou uma consulta. Uma paciente pode até confirmar, enfim, mas não compareceu no dia. Então, a gente considera isso um no-show. E uma taxa, assim, que quando a gente olha de benchmarking, né, de referência, é uns 20% de no-show aceitável. E onde a gente está, enfim, olhando ali a clínica, um dos nossos clientes, está em 40%. Então, a gente tem muito trabalho aí pela frente. E aí, como que a gente pode evitar esse no-show, né? A gente pode mandar uma confirmação, falar as condições também. Você vai pagar uma taxa se você cancelar. Ou você paga antecipado, né? E aí, pensando nos clientes que atendem em particular, é uma forma de proteger a agenda. Sim. A Fernanda, inclusive, falou isso com os alunos no workshop. É. Porque, num primeiro momento, só ela tomava o prejuízo caso o cliente não fosse, o paciente não fosse. Depois de um determinado momento, quando você entende qual que é o seu custo para existir ali no consultório, não, peraí, você vai
ser corresponsável por essa falta. Então ela começou a cobrar ali um sinal, né? E tá tudo certo, de acordo com o Código do Consumidor. Já né? aconteceu isso comigo também, de cobrarem sinal. Sim. Não só médicos, mas também até parte Esteticista, se ficar claro desde a hora do agendamento, não é problema nenhum, né? Sim. Mas assim, a gente tem essas formas, né? De mandar uma confirmação, um lembrete, com X dias antes, no dia anterior, porque também às vezes o paciente esquece, não é nem porque ele quer, assim, não é por maldade de, eu vou faltar. Ele simplesmente esqueceu, né? Então é bom a gente ter esse trabalho, porque quem tá querendo é a gente tem que ir atrás. E até porque, assim, né, eu geralmente, consulta médica, dificilmente você marca pro dia seguinte. Sim. Geralmente é 1, 2 semanas. Só se for realmente gente, eu falo por mim, urgente, se eu não anotar na minha agenda, se por acaso eu marquei uma consulta, esqueci de anotar na minha agenda, não me mandarem confirmação, esquece, não vou aparecer, porque eu não lembro, gente, eu esqueço. Sim. E tem automação pra isso também. Você não precisa ficar ali como pessoa humana mandando. E eu, assim, eu ainda utilizo a agenda. Qualquer coisa que eu marco, eu já jogo ali pra eu não esquecer, porque eu já sei que eu faço um monte de coisa. Humanamente impossível você ficar marcando data de tudo na cabeça, né? E aí, às vezes, você esquece de jogar ali na sua agenda, no seu caderno, seja lá o que a pessoa usa ali pra se organizar, esquece. Então, eu acho que essa confirmação, ela é muito, muito, muito importante. Débora, agora o que as pessoas querem saber de fato, o que a gente entrega de marketing para essa turma que está se formando no Clínica em Ação e para os clientes hoje da HubCity também. A gente se debruçou ali algumas horas, né? E foi até engraçado, porque a gente está tão habituado a usar o GPT. Sim. E eu fiz essa agenda com a Débora. A gente tem tanta consciência sobre as necessidades do aluno que a gente construiu esses pacotes. E no fim a gente olhou uma para a outra e falou: a gente não usou o GPT. Como fazia os incas, os maias. A gente ali pensando e desenhando justamente para esses níveis de maturidade. Exatamente. Conta pra gente o que tem na mesa para ajudar esse aluno, para ajudar esse cliente. A Débora hoje já atende alguns dos nossos clientes, isso é muito bom. Sim. Porque a gente alinha, né, de fato, captação com o modelo de negócio e a gente consegue realmente plugar ali esses dois elementos. O que a gente tem na mesa? A gente formulou, na verdade, foram 4 planos, né, pensando nessa rotina, nessa jornada do profissional da saúde empreendedor, do médico empreendedor. Então, assim, a gente trouxe soluções para quem está de fato começando e tem 0 investimento, com um valor, assim, muito ok, para essa pessoa começar a estruturar ali o marketing dela. Esse é para aquele que não tem Instagram, não quer aparecer, não quer aparecer, não tem, tá começando agora, então não tem aquele investimento, super investimento para fazer em marketing. Tráfego, etc. Exatamente. É o start mesmo. A gente até colocou lá, né, nessa jornada do aluno HubCity, vamos colocar assim, que um asterisco, o tempo, né, que a pessoa tem que ficar em cada etapa. Aí teve esse, que são 3 meses, que é de fato para você dar um start, você começar a se acostumar com aquela realidade ali. Aí depois a gente migra para a questão, para um gerenciamento mais completo, que aí a gente já entra em vídeo, já entra num posicionamento ali mais forte mesmo na rede social, já trazendo o tráfego pago como aliado, que hoje, assim, é imprescindível para você captar paciente, cliente, seja lá o que for. E depois a gente vem para um terceiro estágio, que é quando a gente insere também que é toda a estrutura ali de tráfego pago para o Meta, e depois a gente insere também o Google Ads. E aí, antes, né, a gente estruturou esses planos, mas antes disso a gente também colocou que vai ter sempre uma sessão ali estratégica, uma sessão de destrave, pra gente entender o negócio, conhecer a pessoa, pra gente saber o que a gente vai trabalhar nessa rede social, que não adianta nada eu pegar um cliente de vocês e copiar a mesma coisa pra todo mundo. Não funciona. Eles têm especialidades diferentes, atendem pessoas diferentes, nichos diferentes, estão em momentos diferentes. Exatamente. Locais diferentes, atendem públicos diferentes, tem gente que é A, B, C. Então, assim, a gente de fato olha ali pro negócio da pessoa, independente do momento ali da jornada que ela decida entrar, né? Quando a gente envia o documento, a gente olha pro negócio da pessoa e faz ali todo um estudo para começar um posicionamento
forte, né? Um posicionamento ali de verdade, não só criação único, de coach, né? Não tem como não ser personalizado, né? Não tem como não ser personalizado. O quarto nível que a Débora não trouxe para clínicas grandes, né? A gente desenhou ali o estágio 4, clínicas maiores que precisam de captação de conteúdo em loco. Isso. Então a gente desenhou ali essa possibilidade de foto e captação de vídeo em loco, mas para quem já tem ali realmente uma estrutura de negócio maior. Esses 3 primeiros ali para os, de fato, alunos que estão construindo o próprio modelo. E esse ponto, Débora, ele nos traz segurança para entregar uma consultoria, para entregar uma formação para esse aluno que realmente vai gerar resultado para ele. Exatamente. Porque quando a gente olha da porta para dentro, e não da porta para fora, quando a gente faz a captação ali de marketing, a gente resolve talvez 70% dos problemas dele. Mas os próximos vão ser captação. E logo depois que eles terminam a jornada, eles perguntam, tá, e agora? Como é que eu faço para o paciente chegar? Então, essa parceria que a gente está construindo aqui, ela é bem potente e a gente tem colhido frutos bem importantes com os nossos clientes e alunos. Sim. Então, fico muito feliz, Débora, com tudo isso que a gente está construindo para a gente, para nossa casinha e para os nossos alunos. Isso, para mim, de fato, é o conceito de ecossistema. A gente está realmente entregando ecossistema. O que eu acho muito legal, né? Porque os alunos de vocês, eles já chegam com um nível de consciência muito legal, assim, eles já sabem eles já entendem o negócio deles. Então, até para conversar com a gente do marketing é mais fácil. Exato. Porque se você não tem nada estruturado, o que você vai me falar? Sim. Não sei. Eu Faz um post aí pra mim. Posta aí qualquer coisa, tá bom? A gente justamente vai conduzindo esse aluno para ele chegar até você com um modelo de negócio, com uma persona. Ele já sabe quem ele vai atender, ele já sabe tudo, já sabe o nicho dele, ele já sabe tudo. Perfeito, exatamente. E a gente só estrutura ali o posicionamento de marketing dele. Essa é a nossa intenção, e não só intenção, mas realidade. A gente está conseguindo observar isso para essa primeira turma. Sim. E a gente aproveita, obviamente, para dizer que a segunda turma do programa Clínica em Ação está com inscrições abertas. Sim. A gente vai começar essa segunda turma com acompanhamentos ao longo de 4 meses para que esse aluno percorra essa jornada que a gente está conversando aqui. Para que ele primeiro entenda ali para onde ele vai caminhar, qual é o posicionamento dele, qual que é o nicho, qual que é a persona, qual o modelo de negócio que vai atender. Então, eu vou atender no coworking, eu vou alugar minha própria sala, eu vou comprar minha própria sala. Então, a gente entende também em que momento esse aluno está. Estrutura fluxo financeiro, precificação, também traz suporte contábil, suporte jurídico para que vocês comecem certo? Certo, meninas? E só um detalhe, que é a última turma desse ano. Então, Exatamente. Quem quiser já, virar a chave ainda em 2025, é a última turma que a gente vai abrir. Ainda esse ano, e depois só em 2026. A gente ainda não tem data para a próxima turma. Aproveitar o ano novo, né, para de fato começar com uma nova mentalidade. Exatamente. E não ser só promessa no caderninho das promessas do ano que vem. Já começar 2026 com tudo. O negócio estruturado. Exatamente. E bom, Débora, a gente se aproximando do fim do nosso papo. Bianca, obrigada por sempre dividir esses espaços de troca aqui comigo. Débora, se você pudesse deixar uma dica para esses alunos que estão começando agora, que têm medo, pavor de rede social, que dica você deixaria aqui para a gente fechar nosso papo? Olha, é uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus... Não só clientes, mas pessoas que chegam até mim, assim, a gente faz reunião, é assim, cara, a gente vai... E vai com medo mesmo. Não fica preso em um perfeccionismo que não existe. Porque eu vejo, às vezes, assim, tem gente que é muito perfeccionista e se trava. Porque não consegue andar porque quer tudo muito perfeito. E, gente, quando a gente começa, a gente ainda tá ajustando ali o caminho. Foi até uma frase que você falou, como é que é caminho, que o caminho aparece. Então, assim, vai, mete a cara. Ai, Débora, eu não consigo investir numa agência, num profissional de marketing agora. Faz sozinho. Tem muita gente que começa assim, só não deixa de fazer, porque isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Hoje em dia, se você não tá no digital, praticamente seu negócio não existe. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Porque, assim, se você for parar pra analisar, você não vê mais ninguém panfletando na rua, que antigamente era assim, né? Sim. Outdoor, jornal, panfleto. Hoje em dia, não. Essas estratégias são usadas dentro da rede social. Específicos também. Exatamente. Então, assim, vai com medo mesmo, não se trava. Tá com dúvida, pode me chamar. E, às vezes, eu sempre costumo
costumo fazer sessão assim estratégica com possíveis clientes, possíveis leads, para explicar ali como é que funciona tudo. Então, já dá uma viradinha de chave. Então, assim, vai, começa, mete as caras que vai dar certo. Não tem como dar errado. Obrigada, Débora. Bianca, última mensagem aqui para os nossos ouvintes. Pessoal, acho que a Débora já falou tudo. Começa, caminha que o caminho aparece. E é isso que eu falei. É a última chance de começar já pro ano que vem. Então, se você tem esse objetivo, essa meta aí que você desenhou em 2025, eu quero sair do plantão, ou então eu quero sair ali do ambulatório, que eu não tô vendo ali prazer mais em atender com, enfim, diretores conhecido, recebo mal. Diretores falando como que eu devo conduzir o meu atendimento, qual deve ser o meu tempo de atendimento, que tem muito isso também. Você está insatisfeito onde você está, seu sonho é abrir o seu lugarzinho, abrir o seu consultório, a sua clínica, ter o seu espaço. Era já o seu objetivo de 2025, ainda não realizou. Quer realizar em 2026, cara, é a hora. Tipo, começa estruturando, porque é isso que a nossa promessa é essa, é a gente entregar uma forma de você aprender ali a estruturar o seu modelo de negócio e você começar certo, para não ter erro, para, na verdade, diminuir a chance de erro. Exatamente, diminuir a chance de erro, porque, enfim, então a hora é agora. Não existe momento perfeito, né, Bianca? Não, exatamente. A gente ficou algum tempo nessa, né, desenhando o produto e eu até brinco, lambendo a cria. Cara, a gente precisa colocar nossa ideia no mercado, a gente precisa testar, a gente precisa realmente se posicionar. E a gente ajusta. E assim, caminha que o caminho aparece. Vai ajustando ali, vai indo. Exatamente. Então, bom, a gente fecha aqui nosso episódio do Hubcast. Fico muito feliz, meninas, com o tanto que a gente trocou e compartilhou aqui com a audiência. E se você se interessa por gestão, se você quer empreender também dentro da área da saúde, aproveita a segunda turma com inscrições abertas. A gente vai deixar o link de inscrição aqui nesse vídeo. E acompanha a gente, porque vocês já sabem verdades na mesa e muito insight potente para quem quer empreender. Eu vejo você no próximo episódio.